Flamengo, que finalizou sua preparação nesta sexta-feira para jogo contra o Al-Ahly. E também Vitor Pereira colocou defesa em prioridade e promete acabar com o quarteto fantástico. E também problemas com o futuro goleiro do Flamengo, Agustin Rossi, barrado no Al-Nassr. E também vamos estar comentando sobre a treta entre Galvão Bueno e vice de futebol Marcos Braz, galera. Então, mas antes de tudo aí, né? Pedir a você que não é inscrito no canal, botãozinho abaixo do vídeo aí, se inscreve no canal, dá aquela moral, depois vamos estar reagindo aí, né? A treta entre a entrevista que o Marcos Braz concedeu ao GE e a retruca do Galvão Bueno aí, né? Reagindo a essa entrevista. Mas vamos lá, né? Falar da preparação do Flamengo aí, né? Porque o Flamengo encerrou sua preparação nessa sexta-feira para jogo contra o Al-Ahly no Mundial de Clubes, né? Gente aí, né? O Flamengo que perdeu essa chance de ser campeão mundial e se prepara para esse último compromisso no Marrocos. Pensando na disputa do terceiro lugar do torneio aí, né? Contra o Al-Ahly, o Flamengo finalizou sua preparação nessa sexta-feira, dia 10, com foco nesse duelo. Sob o comando aí, né, do Vitor Pereira, o elenco teve atividade marcada para as 7 horas da manhã, horário de Brasília, 11 horas da manhã, horário local, no estádio Príncipe Moulay Al Hassan, em Rabat, né? E após treinamento aí, né, a delegação rubro-negra seguirá a viagem para Tanger, onde disputará o terceiro lugar do Mundial contra o Al-Ahly. Lembrando que esse confronto de sábado aí acontecerá no sábado e encerra a participação do Flamengo no Mundial de Clubes. E logo após teremos a grande decisão entre Al Hilal e Real Madrid da Espanha. Ainda no sábado, né, Flamengo embarca de volta aí para o Brasil, né? E a chegada do Flamengo está prevista para domingo, sem horário definido aí, né? Lembrando que já nesta próxima quarta-feira, Flamengo entrará em campo pela a oitava rodada aí, né, do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, que é o quarto colocado de momento aí, né, na tabela do Campeonato Carioca 2023, né? Agora vamos estar falando, né, do Vitor Pereira, né, que pediu tempo para colocar pediu tempo, né, e coloca a defesa como prioridade, né? Flamengo aí nesse período que Vitor Pereira apontou como prioridade, na hora de organizar a evolução do time defensivamente, depois de um primeiro mês aí de 2 decisões, o treinador pediu tempo para trabalhar, né? Em entrevista que ele concedeu aí após o treino ali à beira do gramado para os repórteres que cobriam, né? Falou que estamos tentando introduzir melhorias necessárias na equipe para deixar a consistência de todas as fases do jogo, não só atacar, né? Precisamos de todos que a equipe seja mais agressiva quando perdemos a bola e mais consistente no momento em que não temos a bola. E esse é o caminho que temos tentando, disse, que está tentando implementar no Flamengo aí, né? Disse ele aí após o treino dessa sexta-feira no Marrocos, né? E também falou sobre a mudança aí, né, de locais para disputa de terceiro lugar, né? Falou que a equipe e os torcedores sentem, né? Porque isso mexe na logística e atrapalha um pouco o planejamento. E sobre perguntado quem vai a campo aí, né? Devido ao desfalque que a gente já sabe que é o Gerson, que cumprirá suspensão automática. E o Léo Pereira, que sentiu a lesão na coxa, aí o Felipe Luiz na planta do pé, né? Perguntado, ele falou que a equipe que vai jogar, nem os próprios jogadores sabem, que tem que aguardar, mas ele já tem na cabeça a equipe que entrará em campo contra o Al-Ahly amanhã para a disputa de terceiro lugar. E como ele falou aí, né, no treinamento aí, né, a gente sabe que o estilo do jogo dele não é usando o losango, né, o quarteto fantástico aí, né, ele também pretende acabar, né, com o nosso quarteto ofensivo, né, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, né, mais precisamente com Arrascaeta e Everton Ribeiro, né. Ele já afirmou, né, que no dia a dia iria pintar a casa, né? Mas agora ele vai pintar a casa toda. Referente ao trabalho deixado aí pelo Dorival Júnior aí, né, que era o Quarteto Fantástico, né? O português usou o time base, né, após a derrota da Supercopa e essa eliminação no Mundial de Clubes, né? O Vitor Pereira vai começar a fazer as alterações na equipe que julga necessária, galera. E o ataque formado por Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, a histórico de 2022, né, com o título da Libertadores da Copa do Brasil, está com os dias
montado, né? Ele que é entusiasta aí do 4-3-3, né? Mas utilizando 2 atacantes aí, né? De velocidade pelas pontas. E a gente já tem, que é o Everton Cebolinha, né? E por outro lado, a gente tem o Marinho, mas ele não gostou das atuações do jogador. Aguarda aí na contratação do Ângelo dos Santos ou do Luiz Araújo do Atalanta United dos Estados Unidos, que está no radar do Flamengo para estar implementando aí nesse estilo de jogo aí que ele gosta de utilizar, né? E consecutivamente acabará com o quarteto ofensivo do Flamengo, que conta atualmente com Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, galera. Lembrando também que na final da Copa do Brasil, onde ele jogou com o Flamengo, jogou contra o Flamengo aqui, atuando pelo Corinthians, como treinador do Corinthians, ele usou o Roger Guedes por um lado e como é que é o nome daquele outro moleque? O Adson, né, pela outra, e lançou o Yuri Alberto centralizado, né? Ele tenta implementar aí, né, esse seu estilo de jogo aí, como ele mais gosta de atuar aqui no Flamengo também. E agora vamos estar falando ainda do futuro goleiro Agostinho Rossi, ele que foi barrado no Al-Nassr, né? Ele que foi contratado aí por empréstimo até 30 de junho aí pelo Boca Juniors, mas segundo o preparador do goleiro do Al-Nassr, né, o goleiro não tem transmitido confiança para a comissão técnica aí, né? Chegou ao time saudita bem acima do peso e, o de peso, né, ideal, né? E não só soma boas atuações pela equipe, não soma boas atuações pela equipe aí, né? Ele que chegou para assumir a titularidade aí, né? No entanto, o goleiro virou reserva, sofreu 3 gols contra o Al-Ittihad e foi substituído aí, né, pelo jovem da categoria de base. Lembrando que ele já tomou 3 gols aí, né, desde que começou. Um foi na eliminação aí da Supercopa da Arábia e o outro foi no outro confronto aí, né, onde o goleiro também foi vazado, né? Ele que ia ser o substituído do David Ospina, né, o goleiro colombiano que sofreu uma lesão e não vai voltar atual. Antes era tido como substituto ideal, agora passou a ser reserva no clube árabe. E agora também vamos estar falando aí, né, sobre a treta entre Galvão Bueno e Marcos Braz, né? O Galvão Bueno, ao assistir a entrevista coletiva que Marcos Braz concedeu ao GE, ao Eric Faria, né, que vai ao ar daqui a pouco, né? O Galvão Bueno chamou o vice do Flamengo de arrogante e informou que quem deveria ter saído do Flamengo era ele, ao Marcos Braz tentar explicar a saída de Dorival Júnior, né? O Galvão Bueno, que já veio a criticar a diretoria do Flamengo por meio das suas redes sociais após a eliminação do Mundial de Clubes, né? Narrador voltou e saiu em defesa aí do técnico Dorival Júnior, que não teve seu contrato renovado com o clube após título da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. E nesta quinta-feira, né, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, em entrevista ao GE, né, falou, né, da saída de Dorival Júnior era inevitável. Mesmo após as conquistas aí, né, em cima da manchete, o Galvão Bueno comentou: o Braz foi arrogante, talvez quem deveria ter saído era ele aí, né? Ele informou por meio de suas redes sociais. Então, você acha aí nessa treta aí, né? O Galvão Bueno aí, que é um cara bastante ativo aí no mundo futebolístico, foi narrador por anos da Rede Globo aí, né? Criticando aí, né, a diretoria do Flamengo e o VP de futebol Marcos Braz. Deixe nos seus comentários aqui o que você acha, mas também se inscreva no canal, botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like. Tamo junto, valeu, fui!